Fala galera, beleza? Gustavo Razi aqui e hoje eu vou fazer para vocês o unboxing do jogo Acropolis e também fazer um overview aqui das regras, passar as regras rapidamente para vocês. Então, logo depois da vinheta, vamos dar uma olhada aqui em Acropolis. Então aqui está a caixa de Acropolis. Aqui no Brasil ele está sendo lançado pela editora Paper Games e é um jogo que já está sendo aclamado pelo mundo todo. Então aqui na parte de trás de Acropolis a gente já tem os prêmios aqui que esse jogo já ganhou, incluindo o Seal of Excellence do Dice of Tower. E aqui diz, né, que nós vamos ser talentosos arquitetos na Grécia Antiga e a gente vai ter que construir a melhor cidade, riquezas e glórias, e a gente não vai só expandir a nossa cidade, como a gente vai elevar elas direção aos céus, né? Então, e o jogo é super simples, né? A gente vai pegar uma peça, a gente vai posicionar ela para atingir o potencial do nosso distrito, e a gente vai construir elas em níveis também, porque daí a gente vai ter uma multiplicação lá dos pontos. Bom, vamos abrir aqui para mostrar para vocês como é que estão os componentes do Acropolis. Então aqui tá a arte, achei bem bonita aqui essa arte, esse pôr do sol aqui, esse horizonte tá muito bonito mesmo, de muito bom gosto. Aqui já tá saindo aqui os componentes. Como de costume, olha só que coisa linda essa caixa aqui dentro, hein? Não esperava, achei que ia ser só um acabamento branco, mas me surpreendeu, muito bonito. A qualidade da Paper Games sempre excelente, né? Dispensa comentários. Aqui já vem o modo solo. Então, para os jogadores que querem jogar sozinho aqui, já tem um manual exclusivo para o modo solitário. É muito bom quando o jogo já pensa nisso, né? Já traz pronto para o jogador. Aqui a gente tem uma visão geral do jogo e objetivo. Dá uma passada aqui no manual. Então aqui o setup, os componentes. Aqui uma forma de como é que a gente faz para preparar a partida. Aqui a gente tem como jogar. Como é que a gente faz para adicionar uma peça na nossa cidade, como é que funciona a questão das praças, as pedreiras, como é que a gente faz para conseguir novas pedras ao longo da partida. Aqui nós temos um pouco sobre os distritos. Aqui a gente tem repondo a fileira e o final da partida. Então é um manual aí de 8 páginas, bem simples. Aqui nós temos algumas variantes para o jogo ficar um pouco mais difícil, ter um pouco mais de estratégia, mas o jogo base tem aí 7 páginas de manual. E olha que legal esse insert aqui que vem no jogo. Então aqui a gente tem a ajuda dos jogadores, né, com as praças, quantidade de jogador, e aqui os distritos, como é que funcionam as pedreiras. E aqui a gente tem atrás as variantes, que a gente pode selecionar elas aqui, né, para deixar o jogo um pouco mais estratégico e diferente. Então bem legal também, a qualidade está muito boa. Aqui nós temos o bloquinho de pontuação, e tem bastante folhinha, e é frente e verso ainda, então dá para usar sem dó. Aqui nós temos as peças de jogo. Então, ó, aqui estão os 4 tiles iniciais. Vou mostrar de pertinho aqui para vocês. O verso dele aqui é igual. Ó. Então, esse aqui é a partir daqui que a gente vai construir a nossa cidade. E aqui estão as diversas peças com um monte de símbolos e a gente vai ter que construir elas adjacentes, assim. Então, vocês vão dar uma olhada agora no overview como é que funciona o jogo. E olha a qualidade. Muito boa a qualidade dessas peças. Já aqui temos o verso, né, diferente. Aqui, por exemplo, são peças para 3 ou mais jogadores. Numa partida a gente vai ter que separar essas peças, obviamente, dependendo da quantidade de jogadores que a gente vai ter. Aqui é para 2 jogadores, por exemplo, essa aqui. Ó. A gente vai ver depois qual que é para 2 jogadores. Nós temos esse marcador aqui também. Bem legal. Muito bem acabado também em madeira. E por fim nós temos aqui as pedras, que são cubos de madeira. Tá bem recortadinho, bem pintado. Isso aqui é a moeda do jogo, na verdade, né? Vocês vão ver quando eu montar aqui o setup do jogo, vocês vão ver como é que funciona. E bem legal esse insert aqui, ó, que divide certinho para separar as peças. Daqui a pouco a gente já consegue até separar tudo que for para 2 jogadores, se é que já não está separado, né? Vou dar uma olhada agora. E aqui a caixa ela tem esse acabamento também como se fosse esses ornamentos da Grécia. Parece realmente tudo de pedra, muito bonito. Aqui do lado. Ele é um jogo de 1 até 4 jogadores.
né? Como a gente viu ali, tem o modo solo. E é 30 minutinhos a partida. 25 minutos, vim corrigir. 25 minutos a partida, segunda caixa. Então aí estão os componentes de Acrópolis. Agora vamos dar uma olhada nas regras. Então, galera, montei rapidamente aqui o setup para 2 jogadores. E no manual informa que para 2 jogadores a primeira coisa que a gente tem que fazer é separar aqui todas as peças que tem o número 2, né? 2 mais, então a gente vai usar somente essas peças. Todas que tem 3 e 4 a gente não pega para essa partida. Além disso, nós devemos fazer 11 pilhas com 3 tiles cada uma. Só que a última pilha vai ficar com 4 tiles. E esta pilha aqui vai ser a nossa oferta inicial do mercado, que a gente vai fazer aqui, ó. Aqui eu já deixei cada jogador aqui com a sua peça inicial. Decide-se quem vai ser o primeiro jogador. Decidindo o primeiro jogador, ganha aqui a peça de arquiteto-chefe e recebe uma pedra, que é a sua moeda. O segundo jogador recebe então 2 pedras. Se tivesse um terceiro, receberia 3 e um quarto jogador receberia 4 pedras. Agora é importante a gente determinar aqui onde que é o início e onde que é o fim dessa nossa linha aqui de construção. Para determinar isso, a gente pode pegar qualquer peça. Eu, por exemplo, vou pegar um meeple vermelho aqui para indicar aonde que é o início da fila de construção. E eu vou botar ele aqui para indicar que a gente vai contar. Então aqui é 1, 2, 3 e 4. Nós sempre vamos ter 2 tiles a mais que a quantidade de jogador. Além disso, a gente vai entregar para cada jogador esta folha aqui de ajuda. E aqui nós vamos ter as praças, os distritos e aqui a quantidade de peças de acordo com a quantidade de jogadores. E aqui nós temos as pedreiras. Aqui atrás é as variantes, eu não vou entrar nelas aqui nesse vídeo. Cada um recebe uma dessas e deixa aqui ao lado para poder consultar a forma de pontuação. Então como é que funciona o turno do jogador? É muito simples, ele vai pegar uma desses tiles de construção e colocar na sua cidade. Uma vez que ele fez isso, ele passa a vez para o próximo jogador. Só que tem uma questão, se o jogador quiser pegar a primeira peça, ele não paga nada por isso. Se ele quiser pegar a segunda, então ele deve pagar uma pedra relacionada ao primeiro tile. Se quiser pegar a terceira, tem que pagar uma pedra para cada tile que esteja na frente daquele que ele quer pegar. E essa pedra que é paga para cá, não fica aqui para que um próximo jogador receba. Essa pedra vai diretamente para a reserva geral. Agora vamos dar uma olhada aqui como é que funciona a construção. Então, e outra coisa importante, se esse jogador aqui pega essa peça e coloca em seu distrito, aqui na sua cidade, agora para esse jogador, essa aqui é a primeira peça, ou seja, essa aqui é de graça. Se quiser pegar essa, tem que pagar uma pedra pela que está na frente e assim por diante. Então, supondo que cada um tenha pego isso aqui, neste momento, essa última peça aqui não é jogada. Ela se torna a primeira peça da fila. Então a gente vai pegar um dessas pilhas aqui e repor com mais 4. Então agora a gente vai passar o primeiro jogador à esquerda. E agora ele é o primeiro a escolher aqui dos tiles. E assim a gente vai fazendo até que não tenham mais tiles. Agora vamos dar uma olhada em como é que funciona o posicionamento e a pontuação do jogo. Então vamos mostrar aqui como é que é o posicionamento e como é que a gente faz as pontuações. Quando o jogador ele compra o seu tile, ele deve colocar ele sempre encostando em outro tile. Ou seja, esse movimento aqui é válido, esse movimento é válido. Então a gente poderia colocar assim, poderia colocar aqui. O que eu não posso fazer é colocar assim, de quina. Mas desde que ele encoste uma face completa numa que já esteja aqui, é um movimento válido. Então, isso aqui é totalmente possível. E também é bem importante a gente ter claro a diferença entre praça e distrito. As praças têm estrelinhas aqui no meio, então essa aqui é uma praça, essa aqui é uma praça com 2 estrelas, aqui é uma praça verde com 3 estrelas, e cada uma dessas praças está diretamente ligada a um distrito. Então vamos por partes. O distrito azul é o residencial. Quando a gente for montar aqui o nosso esquema, nós vamos tentar sempre colocar as residências próximas uma das outras. Então, sempre que a gente for colocar residência, nós vamos tentar, pelo menos ao máximo, colocar elas adjacentes. No final do jogo, nós vamos contar o nosso maior grupo de residência, afinal de contas, as pessoas gostam de morar próximas uma das outras. Então, por exemplo, aqui seria 1, 2, 3,
vezes uma estrela. Seria apenas 3 pontos. Porém, se eu tivesse esse tile aqui, tivesse construído ele, vamos supor aqui, eu tenho 1, 2, 3 pontos, mas eu tenho 2 praças. Então vai ser 1, 2, 3 vezes 2. E assim por diante. As residências a gente vai estar sempre construindo elas o mais adjacente possível. Mas aí tem uma coisa bem interessante nesse jogo, que a gente não se limita apenas a colocar os tiles no nível 1. Eu poderia, por exemplo, colocar esse tile aqui para ser um nível 2. Mas a gente tem algumas regrinhas a seguir. Eu vou mostrar um exemplo aqui. Por exemplo, isso aqui. Eu poderia pegar esse tile aqui e colocar aqui em cima. Agora ele está no nível 2, mas note que eu não posso sobrepor uma peça exatamente igual. Eu tenho que pelo menos colocar essa peça sobre 2 outras peças. Então no momento que eu faço isso, eu já não vou pontuar por mais nada que esteja embaixo, só o que eu estou vendo. Agora esse aqui não vale mais 1 ponto, porque está no segundo andar, então ele vale 2 pontos. De novo, fazendo o exemplo dessa pontuação, eu teria 1, 2, 3... 4, 5, porque está no segundo nível, vezes 2. Então veja que agora minha pontuação está melhor. Então é assim que a gente vai pontuar as residências. Então a gente vai descobrir o maior grupo que a gente tem, vai contar eles, então multiplicar pelas praças que nós temos desse tipo de construção. E para ajudar, obviamente, aqui na nossa folhinha, ele já diz, ó, a gente vai pontuar para cada hexágono no maior grupo. Simples assim. Já os mercados, que são os amarelos, a gente vai pontuar da mesma forma. A gente vai contar 1, 2, 3. 3 vezes quanto? Vezes 2, porque aqui nessa praça tem 2 estrelas. E o mesmo serve se eu colocasse aqui, vamos supor, aqui, ó. Se eu colocasse aqui, então eu teria 1, 2, 3, 4, 5 pontos de mercado vezes 2. Se eu tivesse outra praça, seria vezes 4. A grande questão é que o mercado ele só pontua se ele estiver isolado. Se eu tiver um mercado adjacente ao outro, este mercado não vai pontuar, nenhum dos dois. Então os mercados eles querem ficar isolados para evitar concorrência, correto? Então é assim que pontua os mercados. Eu vou dar uma mexida aqui só para dar mais um exemplo para vocês. E agora eu vou dar o exemplo dos quartéis. Os quartéis, que são os vermelhos, eles pontuam apenas os que estão na borda do tabuleiro, porque eles fazem a retaguarda. Então assim, este aqui não tem nada aqui em volta, então ele está na borda. Esse aqui não tem nada em volta, ele está na borda. Agora esse aqui já não está na borda, então esse aqui já não vai pontuar. E a pontuação é exatamente a mesma. Quem está na borda? Esse aqui de nível 2 e esse aqui de nível 1. Então aqui são 3. 3 vezes quanto? A gente tem aqui 1, 2 estrelas, 3, 4. Então é 3 vezes 4. Essa vai ser a nossa pontuação de quartel. Aqui nós já temos até um exemplo dos templos. Vou só colocar um pouquinho para o lado aqui para vocês verem aqui. Então o templo que é o roxo, ele só pontua se ele estiver totalmente cercado. Então o templo, a gente vai ganhar 1 ponto para cada tile que esteja totalmente cercado. Então aqui eu ganho 1 ponto, aqui eu ganho 2 pontos, aqui eu não ganho porque ele não está totalmente cercado. Se eu tivesse algum em nível 2, ou nível 3, ou nível 4, seria a pontuação do nível. E quantas praças eu tenho do templo? Eu tenho só uma aqui, que é vezes 2. Então eu vou ter 1, 2, vezes 2. É assim que eu pontuo o templo. E os jardins, eles pontuam independentemente de onde eles estejam. Eles não têm nenhum tipo de restrição para pontuação. Tá lá, vai pontuar. Então aqui nesse exemplo, eu tenho uma praça aqui que me dá 1 ponto. Eu tenho uma praça aqui no segundo nível que me dá 2 pontos, então é 3. Mas olha só, eu não tenho aqui uma praça para pontuar esses jardins. Eu teria que colocar essa peça aqui, que tem a praça, em algum local. Se eu colocar aqui, ok. Então agora eu tenho 1, 2, 3, vezes 3. Simples, né? Mas aí agora eu não falei ainda como é que a gente faz para ganhar esses recursos. Para ganhar recurso, nós temos que cobrir as pedreiras, que são esses aqui cinza. Sempre que eu pegar um tile e colocar ele aqui em cima, lembre que sempre eu tenho que estar sobre 2 tiles, nunca pode cobrir exatamente o mesmo, nós vamos ganhar uma quantidade de pedras igual à quantidade que a gente cobriu.
Então, nesse meu exemplo aqui, eu cobri 1, 2, 3. Então, eu coloco aqui e recebo 3 pedras. Agora eu tenho aqui mais dinheiro para poder ter mais opções na hora de comprar daquela fileira. E com isso a gente passou por todas as formas de como a gente deve construir e pontuar os nossos distritos. Nesse vídeo eu não vou entrar aqui na questão das variantes. Então aqui são as regras básicas. E mais uma coisa também que é importante lembrar é que, diferente dos distritos, cada distrito, né, no primeiro andar vale 1, no segundo vale 2, no terceiro vale 3, as praças, independentemente de onde elas estejam, eu poderia, por exemplo, essa praça aqui do mercado, ó, que está no nível 2, ela não está valendo agora 4, ela continua valendo 2. Então eu pegaria 1, 2, 3, esses aqui não pontuam, então eu tenho 3 mercados vezes 4, beleza? Com o auxílio do bloquinho, a gente vai fazer aqui a pontuação para cada um dos distritos e a gente vai adicionar um ponto para cada pedra que a gente tiver. E o jogador com a maior pontuação é o vencedor. Se houver empate, o jogador com a maior quantidade de pedras vence. Se o empate persistir, então dividem a vitória. Então, galera, esse foi o unboxing e as regras aqui de Acrópolis. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Te inscreve no canal, já diz aí se vocês estão ansiosos também para jogar esse jogo. E já ative as notificações para não perder quando a gente lançar o duelo de casal de Acrópolis. Beleza, galera? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!